queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao canal A História Linda do Professor Marquinho. Beleza, galera? Hoje um assunto bacana, interessante novamente. Aliás, não tem como algum assunto de história não ser interessante, não ser legal, né? E o assunto especificamente reinos africanos. Reinos africanos lá entre os séculos 4 e século 9. Olha que bacana. É o seguinte, pessoal, quando a gente fala séculos 4 e 9, geralmente, né, aqui no Brasil estuda-se mais a Europa, né? É um período marcado pelo fim, pela queda do Império Romano do Ocidente, pela formação lá do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, pela formação dos reinos bárbaros, né? As conquistas dos germânicos, a formação desses reinos bárbaros germânicos, pelo desenvolvimento do próprio feudalismo, né? Pelo reino franco e assim vai. Pela invasão dos árabes ali, né? A ascensão ali dos árabes a partir de Maomé, tá? Beleza, tranquilo. Então, basicamente, se estuda muito isso, né? Estuda bastante os reinos bárbaros cristãos, o Império Bizantino, a expansão do Islã e tal. Reinos africanos nesse período. Vamos entender também um pouco sobre como estava a dinâmica do continente africano do século IV ao século IX. Basicamente, nós vamos aqui nesta nossa aula, aqui com o nosso belo continente africano, abordar três grandes culturas. A cultura Axum, né? A cultura Axum aqui no chifre da África, ali onde hoje é a Etiópia, a Somália, ali, essa região aqui, principalmente a Etiópia, Eritreia e tal, tá? O reino de Gana, também chamado Reino do Ouro, né? O grande reino de Gana aqui, a África Ocidental, certo? E os Bantos, aí nós não vamos falar em reino ou império, nós vamos falar dos Bantos, dos grupos Bantos, não é um grupo apenas, são vários. Ok, pessoal? Tranquilo? É o seguinte, em relação ao reino de Axum, o reino de Axum, ele vai se destacar principalmente ali pela conquista de Meroé, né? Aqui, pela conquista até do sul do Egito. Ele vai se desenvolver ali por volta do século II, a partir do século II mais ou menos, século III, e o seu esplendor ali vai ser entre o século IV e século VI, século VII. Tá? Então esse é o período de desenvolvimento desse reino aqui da cidade de Axum. Lá no século IV, no século V, segundo historiadores, Axum era de longe a cidade mais importante do continente africano, tinha cerca de 200 mil habitantes, e Axum aqui, olha que posição interessante ali, Mar Vermelho, Península Arábica aqui, olha que posição interessante do reino de Axum, ali pertinho do Rio Nilo, né? Ali do próprio Rio Nilo. Então eles vão conquistar vários territórios ali, conquistando até no sul do Egito, né? No sul do Egito, áreas da Núbia, vão conquistar parte da Península Arábica, né? Áreas que faziam parte do Império Persa. Então o reino de Axum vai ser um reino bastante poderoso. E uma outra curiosidade sobre esse reino de Axum é que lá no século IV, graças à ação de um bispo do Império de origem bizantina, o bispo Frumêncio e tal, esse reino vai passar pelo processo de conversão ao cristianismo. Tá? Olha que legal, de conversão ao cristianismo, certo? Então, um rei se torna cristão, obriga a população a se converter ao cristianismo. Então o reino de Axum vai ser o primeiro reino africano a se converter, a ter o cristianismo, né, como religião oficial. Que legal, né? Que legal. Mais ou menos, o que é curioso, na mesma época em que Teodósio, lá no Império Romano do Ocidente, o mesmo imperador que dividiu o Império Romano em Ocidente e Oriente, né, o Teodósio vai tornar o cristianismo também religião oficial no Império Romano. Legal, galera? Tranquilinho? Então é isso aí. Essa é uma outra característica importante. Axum vai se transformar também num importante centro comercial. Mercadorias que vinham do Oriente, passavam pelo Saara do Norte. Toda essa região aqui vai ser dominada por Axum. Certinho, pessoal? Segundo historiadores, o reino entra em decadência lá por volta do século VII, do século VIII, tá?
tanto por ataques constantes de rivais locais, como o Império Bizantino, o Império Persa, tá? Então o reino acaba se enfraquecendo até chegar ao fim. Ok? Beleza, gente? Tranquilinho? Reino de Axum. Olha que nome bacana. Eles eram chamados de Axubitas, né? O reino de Axum. O reino de Gana, também chamado Reino do Ouro, o reino de Gana, vai se desenvolver aqui ao longo da África Ocidental, ali bem pertinho ali dos rios Níger e Senegal, tá? Essa grande área aqui, área importante, tá? O reino de Gana vai se destacar por ser um importante centro ou entreposto comercial, tá? Olha que legal. A cidade de Aldagosta, né, capital, de certa forma, capital do reino de Gana, tá? A cidade mais importante, o coração da economia do reino de Gana, vai ser, de certa forma, esse importante centro, algo parecido com Tombuctu vai ser lá na frente, tá? Um centro de comércio ali, o chamado comércio transsaariano. Então nós temos aqui umas rotinhas ali, umas setinhas, as rotas de comércio que interligavam ali o Saara, o Egito e tal, até áreas do próprio Mediterrâneo, com o reino de Gana. Então eles vão fazer um ativo comércio com outros povos, como os berberes e também com os árabes, tá? Também com os árabes. Então mercadorias de todo tipo e eram comercializadas. Então daqui, por exemplo, eles tinham nós de cola, tinham ali alguns tecidos, marfim, o próprio ouro, compravam outros produtos também, compravam sal, compravam cobre e tal. Então havia um ativo comércio de escravos também era bastante intenso nessa região. Então esse é o reino de Gana que vai se destacar, inclusive em relação ao próprio ouro. Ele vai ser também chamado de o reino do ouro. Tá? Os governantes do reino de Gana gostavam de usar muitos braceletes, anéis, um monte de objetos de ouro, exatamente para mostrar riqueza, para ostentar a sua riqueza, tá, galera? Belezinha? Tá? Os governantes eram chamados de Caiamagas, né? Que louco, né? Caiamaga. Belezinha? Tranquilo? Esse reino, posteriormente, vai ser lá no século VIII, no século IX, ele acaba sendo conquistado por um outro povo que estava em ascensão, um outro reino, vai ser o reino de Mali, tá? E uma outra curiosidade importante, essa população aqui, de toda essa área da África Ocidental, incluindo o reino de Gana, também vai passar por um processo de conversão, não ao cristianismo em si, mas ao islamismo. Muitos dos mercadores árabes que atravessavam o Saara, atravessavam todas essas áreas, faziam esse ativo comércio, acabam influenciando essa população do reino de Gana, dessa área aqui. Ok, pessoal? Tranquilinho? Agora, em relação aos bantus, né? Os bantus, tá? Nós temos vários povos, culturas que já existiam, que estavam presentes nessa área muito antes do próprio Império Romano, né? Da própria República Romana. Estamos de povos que estão vivendo ali há quase praticamente 1000 anos antes de Cristo. Você já tem culturas ali. E essas culturas vão se desenvolver nessa enorme faixa, do centro para o sul da África. Estamos falando de várias culturas diferentes, de vários grupos diferentes de origem bantu. E essas culturas vão se desenvolver ao longo de dois rios principais, né? O rio Congo, tá? E o rio Zambeze, tá? Ao longo desses dois principais rios, aqui, Congo e Zambeze, não há formação nessa época de um reino unificado, do Estado, a formação do Estado, como nós vamos ver em Axum e no reino de Gana, tá? Ou no Egito, aqui no Antes, você não tem a formação de Estado, você tem culturas relativamente bastante avançadas, estamos com culturas que já dominavam a agricultura, mais comunidades, na verdade, agropastoris, certo? Comunidades agropastoris, e ao mesmo tempo também comunidades de caçadores e coletores. Então nós temos grupos que iam desde organizações agropastoris, formando verdadeiras cidades, inclusive grandes cidades, aldeias, vilarejos e tal, até populações que eram nômades, caras que viviam mudando constantemente de lugar.
tá? Certo? Nós não temos nesse momento, do século IV, V ao século IX, um reino unificado. Isso mudou de figura lá na frente, quando nós vamos ter a formação do poderoso reino do Congo, tá? O mais poderoso de todos os reinos de origem banta, certo? Estamos aqui os bantus, certo? Ok? Nosso mapinha da África dá para se perceber em relação a esses povos bantus. Os caras viviam em áreas também de densas florestas. Olha aqui a nossa linha do Equador. Tá aqui bonitinha a linha do Equador, tá, galera? E aqui nessa faixa nós temos uma área de clima equatorial, muito quente, muito úmido e consequentemente densas florestas. Daí o porquê muitas culturas continuavam como caçadores e coletores, embora outras também vão desenvolver a agricultura, porque há uma razão também bem clara, aqui a presença de grandes rios, tá? Grandes rios nessa área aqui. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Tranquilinho, tá? Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês, galera, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço.